Muito bom dia, está começando o segundo episódio da série podcasts da Venax 40 anos, uma história de inovação. No episódio anterior nós conhecemos um pouquinho mais sobre os primeiros passos da empresa, os desafios iniciais e como tudo começou. E hoje nós vamos falar da expansão da Venax no mercado nacional e internacional, como uma empresa que nasceu aqui em Venâncio Aires, conquistou o Brasil e diversos países para se tornar uma referência em eletrodomésticos com a sua identidade local. Vamos ouvir histórias, bastidores e também como foi essa caminhada de quem vive o dia a dia da empresa. E os nossos entrevistados de hoje são o seu Walter Bergamaschi, que participou aqui conosco no primeiro episódio, e também o Jonas Weiss, que é o gerente de vendas da Venax. Seu Walter, bom dia, um bom retorno aqui ao nosso podcast. Bom dia, Daniel, é um prazer voltar aqui e bater papo contigo. Muito bem, Jonas, bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom, a gente já contou um pouquinho da história do seu Walter e eu quero saber de ti, antes da gente se inserir no conteúdo do nosso segundo podcast, como é que foi a tua inserção na Venax, como a Venax começou a influenciar na tua vida? A Venax, ela entrou na minha vida através do meu tio, que era contador na empresa. E eu tinha 6, 7 anos e sempre via falar bem da empresa, que é legal, que era bom de trabalhar, que a empresa estava em expansão. Então, querendo ou não, eu acabei vendo a empresa evoluir. Então, de vez em quando, a gente ia lá, conhecia a empresa, via como é que era por dentro. Pá, um dia eu vou trabalhar aqui. Isso eu tinha 6, 7 anos e fui vivendo aquela história. E um dia eu trabalhava na oficina de chapeação, soldando, lembro até hoje, uma C10, um carro bem velho, fedendo a solda, toca o telefone, ainda telefone de parede, muitos já não conhecem um telefone de parede. Surgiu uma vaga de office boy aqui na Venax, Cara, eu larguei tudo, fui para casa, tomei um banho e fui para a Venax. E eu entrei como office boy na Venax, em 2002, 4 de março de 2002. E fui trilhando meu caminho, vi que a empresa tinha oportunidades, eu fui buscando e eles foram me dando. Então, que nem eu era office boy, fiquei 8 meses de office boy na época e fui evoluindo, fui para o setor financeiro, do financeiro fui para assistência, fui para o faturamento, fui para até contabilidade. E um dia eu perguntei assim, Walter, por que eu não paro em nenhum setor? Ele disse, não, estou te ensinando para ver se no futuro tu assume. Assistente de vendas, então no final de semana a gente ia fazer entrega, pegava, ia junto com os caminhões, ia trabalhar de chapa. E eu nunca me neguei, eu queria trabalhar, então a gente sempre foi vivendo. E fui nesse negócio de entregar, fui conhecendo os clientes. Então, quando eu vi, eu estava no vendas, porque eu já conhecia o cliente, já sabia o que era a dor, o que ele precisava, o que precisava resolver. E eu fui moldado sem saber. Quer dizer, inconscientemente, eu fui sendo moldado. Daí, em 2006, o seu Walter olhou assim, vai abrir um curso tecnólogo em Venâncio de logística. Amigos do SEMU, tu vai ser o primeiro aluno. Tu vai estudar logística, já está escrito, só faz o vestibular. Só vai. Eu só fui. E daí, de lá para cá, a gente foi se introduzindo, né? E foi evoluindo, a busca contínua, a evolução. Daí foram se inserindo as ferramentas de qualidade, a gente foi aprendendo, tentando desenvolver e a gente foi dando o marco, né? Seu Walter, imagino que histórias como a do Jonas, elas obviamente acontecem pensando lá na infância dele, lá com 6, 7 anos, quando um parente tem alguma inserção na Venax, o quanto pessoas são impactadas através dessa cultura da empresa? Verdade, Daniel. Isso é muito importante, sabe? Porque, digamos assim, a empresa, ela nasce de uma ideia, não é? E ela não tem suprimento de capital para contratar pessoas de fora, né? Trazidas já com uma certa experiência na atividade, que normalmente são profissionais caros, não é? Então a gente adotou realmente isso, Daniel. A gente começa aí com menores aprendizes, não é? Como é o caso que se rotula hoje, né? E na época, na verdade, sempre se optou, né, por admitir aqueles rapazes, até moças, né, no primeiro emprego, porque a pessoa chega assim, carente de experiência, mas assim,
querendo muito em aprender, descobrir as coisas, o que acontece por trás, né, daquelas paredes. Então, e o Jonas foi um dos tantos que nós fizemos. Então, hoje, quando eu me encontro com o pessoal em reuniões, em festas, enfim, em momentos festivos, eu comecei pela Venax. Um sem número de pessoas, né, quer dizer, não trabalharam conosco, mas assim, disseram que mesmo a antiga empresa, ela tinha, né, todo mundo começava os primeiros anos, 15, 16 anos, até que, digamos, na época, podia começar a trabalhar com 14, depois foi restringindo, né? E hoje, então, temos, né, o Jonas como o melhor exemplo que tem, né? Ele galgou todos, porque o importante, quando o cara entra em office boy, ele tem a convivência em todos os segmentos da empresa. E queira ou não, a empresa, digamos assim, ela tem mais que 30 mil metros quadrados de área. Então, você tem gente e setores de todo lado, né? E aí você tem que entregar alguma coisa, mandar um recado especial, ou enfim. E então, quando o office boy participa e trabalha por 6, 8 meses, um ano, ele desenvolve toda essa cultura da empresa, sabe o que o cara faz, ele simplifica muito a atividade da gente no dia a dia. E também na época, né, Jonas? O Jonas trabalhava muito em banco, porque na época sempre a atividade, sim, era muito ligada a banco. Qualquer continha, qualquer coisa, era tudo boleto para cá, boleto para lá. Hoje já é um pouco diferente, né? Mas contudo, então, disse o Jonas é o outro filho que eu tenho, né? Legal. Então tá. E realmente, né? E, além do mais, tem uma experiência no exterior também. Nós tivemos assim um investimento fora do país. Ele passou algum tempo, creio que 6 meses, um ano, Jonas? Mais ou menos 6 meses. 6 meses na República Dominicana. Aí, se não teve, digamos assim, grandes vantagens, mas teve uma experiência, Daniel. Hoje é tudo muito importante, né? O cara descobre fazendo. Não adianta ficar imaginando, na teoria é assim, vamos ver na prática. O e se ele não se aplica, né? Exatamente, isso é muito importante. Então, que bom, né, que as pessoas... Porque eu também tive mais ou menos o caminho que eles tiveram na minha infância, né, na adolescência, fui galgando e encontrei meu lugar. Bom, então, já pegando esse gancho já dessa experiência que o Jonas teve, vamos pegar um gancho do que a gente falou no primeiro episódio, que foi a inserção da Venax na Argentina, que foi um ponto bem importante para a consolidação da empresa lá naquele início. Como foi, seu Walter, fazer com que a Venax ela fosse crescendo e expandindo o mercado, saindo de um atendimento aqui na parte sul do país e conseguindo ter mais clientes em outros locais? Daniel, assim, as coisas acontecem por consequência de fatos, não é? Em 2001, 2002, houve aquele boom argentino. Quer dizer, toda a nossa clientela na Argentina, houve então, aquele boom que se fala, é uma supervalorização do dólar. E com isso, praticamente, os clientes que nós tínhamos lá, além de não nos pagarem, também deixaram de comprar. Aí nós tivemos que buscar outras alternativas, né? E na verdade, talvez tenha sido a médio prazo não a melhor prática, mas nós centralizamos muito na exportação. Conforme nós combinamos anteriormente, na verdade, a empresa exportava cerca de 90% a 95%. Quando aconteceu isso na Argentina, houve um certo desespero de nossa parte, né? Porque ficamos, na verdade, sem clientes. Foi, então, naquele momento que nós damos uma volta, digamos, de 180 graus na empresa, porque tivemos que entrar além do setor de fogões, de cocção, cozimento, também a refrigeração. Nessas alturas, nós compramos a Steigleder. A Steigleder é uma empresa que tinha 90 anos em Porto Alegre, uma das primeiras do Brasil que produziam refrigeradores Frigidaire. Né? E assim, eles vendiam para todo o Brasil. Quando, de repente, nós ficamos
compramos aquela empresa e começamos a introduzir. Com a pasta, com mais um produto, né, nós tivemos mais chance de nós avançarmos no mercado. Eu me lembro que então fazia as primeiras viagens lá para São Paulo, Casas Bahia, na época, um dos maiores revendedores, e que eles diziam assim, não, como é que eu posso comprar um produto de ti diante de outros concorrentes que tu tens, que tem 40 unidades distintas? Fogões diferentes, fogões de 2 bocas, 4 bocas, 6 bocas, enfim. E tu tá com um modelinho ali no canto. Tu acha que tu vai vender alguma coisa? Ele disse, meu filho, vai para casa e vai desenvolver outros produtos. Vai buscar outras alternativas para poder chegar aqui e dizer, bom, eu vou poder vender 4, 5 unidades diferentes na Casas Bahia. Aí a gente voltou com muita preocupação e começamos então, né, Daniel, a fazer, digamos, buscar, como nós tínhamos perdido o nosso principal país, que era a Argentina, a começar a fazer produtos diferentes que eram no famoso CKD, né, produtos assim, que se montava dentro daquele país que nós comentamos da vez passada. Né? Mas mesmo assim começamos atuando fortemente no mercado interno. Né? Nessas alturas, então, já com refrigeração, né, que era, na verdade, uma novidade para a Venax, porque nunca se trabalhou com refrigeração, nós começamos a ter uma boa aceitação. E aí, então, né, a partir daí, as coisas começaram a se abrir. Então, a Fabiana já começou a trabalhar comigo, veio o Jonas, e começamos digamos, buscar espaços no mercado, no fogão a gás, no fogão a lenha, porque, veja, o mercado você faz com um bom produto e um atendimento, eu diria assim, de qualidade, né? Tem que inspirar confiança, porque você vende um produto que a pessoa compra e pensa em usá-lo por 10, 15, até 20 anos. E se você frustra 1, 2 clientes, ele realmente não vai ficar, digamos assim, omisso. Ele vai chegar no mercado e vai dizer, não compre tal produto, porque ele te compromete. E na época, sabe, nos primeiros anos do século 2000, houve também escassez no gás. Né? Então, veja, nessas alturas, com o gás encarecido, né, aí estimulou também o fogão a lenha. Aí o fogão a lenha foi criado modelos diferentes, foi ampliado o mercado, ainda assim tem uma boa aceitação, porque ainda o poder aquisitivo, né, não é lá essas coisas. Né? O pessoal tem carência, né, o fogão a lenha é um produto altamente durável, né, 20, 30 anos se bem cuidado. Então isso deixa... E como realmente sempre procurou fazer um produto que corresponda à expectativa, à ansiedade, às necessidades do consumidor, o mercado foi se consolidando. Né? Então, aí, nessas alturas, o Jonas já estava... Né, bicicleteando aí no mercado. E, seu Walter, como foi implementar na cultura da empresa essa necessidade de ampliar ou diversificar a quantidade de produtos? E eu pergunto isso como foi para fazer as pessoas entenderem que era importante ter essa cultura, a própria produção, investimento em equipamentos, estrutura. Como é que foi dar essa virada de chave? Assim, Daniel, tem que arrumar espaço, né? Como dizem, você não pode querer vender mais do mesmo. Né? Então, eu tenho dito até, repetido, às vezes, né, que o eletrodoméstico é quase vestido da mulher, igual ao vestido de mulher. Você não pode querer vender 2 ou 3 anos a mesma coisa, porque a mulher ou até o cliente, quando vai procurar um produto, diz, mas a vizinha tem isso aí há 3 anos, eu não vou comprar igual. Então você vai trabalhar e buscar espaços diferentes, ou pelo tamanho, pela cor, né? Enfim, tantas formas diferentes, as formas às vezes mais que a gente pensa, mas isso não vai vender. Realmente, projetaram alguns fogões lá,
na empresa que diz, meu Deus do céu, nós gastamos tanto para montar matrizes e moldes, né? E documentação, isso não vai vender. A surpresa é uma coisa diferente. Então eu vou comprar uma coisa diferente para mostrar para os outros que eu tenho, né? Teve algum produto em especial assim que o senhor lembra, seu Walter, que o senhor bateu o olho, esse eu acho que a gente deu uma errada e acabou sendo sucesso? Teve sim, fogão amarelo. Quer dizer, eu sou gremista, então a tendência é preto azul, coisa parecida. E a Fabiana então lançou e mandamos um para São Paulo. E eu recebi um sem número de telefonemas. Vocês é que fazem esse fogão amarelo? Eu disse, sim, fazemos, por quê? É uma crítica ou um elogio? Não, é um elogio. Pode continuar fazendo, que é uma coisa diferente, né? Entre tantas outras também, vice. Assim é que a gente acaba acontecendo no dia a dia. Porque você trabalhar com, digamos assim, a expectativa que a pessoa goste é muito complicado. Você tem que tentar, eu sempre digo, você tem que criar 10 opções para talvez 5 ou 6 darem certo. Né? Então, como dizem assim, você só vê o que eu tomo, mas o tomo que eu levo não é? E é bem assim. Então, isso se torna um aspecto de muita relevância da empresa, o setor de criatividade, né? De buscar mercado, de consultar mercado, de ter a expertise, de atender a expectativa, porque o importante é quando o vendedor na loja diz, eu não compro por isso, eu não compro por aquilo. Sempre buscamos esse contato, sabe? Através do representante, através de contatos, através de reuniões, dizer, afinal de contas, por que tu não está vendendo nosso produto? Ou por que tu vende o nosso e não vende o dos outros, né? Então você cria essa ideia e vai desenvolvendo, né? Para poder ampliar, né? E assim você vai rompendo barreiras que às vezes se apresentam, né? Porque sempre se diz assim, poxa vida, mas é que o nosso inimigo não digamos, o custo, não é o nosso concorrente. Quer dizer, não é inimigo, é o competidor, na verdade. Se você afrouxar o seu produto, né, o teu concorrente toma o mercado. E reconquistar o mercado é muito mais difícil do que criar. Né? O cara diz, não, mas essa marca assim... Então, veja, nesse país teve tantas indústrias, principalmente na área de fogões. Eu me lembro, tinha a Cosmopolita de São Paulo, tinha a Geral em Guaíba, tinha a Vale em Porto Alegre, tinha a Indústria Semerária em Curitiba. Quer dizer, foram todas, né, uma após outra, falindo. Né? Isso é uma história que às vezes a gente para pensar, mas que história é essa? Porque todos os fabricantes de fogões normalmente vão à falência, né? Ou passam... Não. Será que são os fundadores que chegam no ápice e não têm sucessão? Né? Isso é uma coisa muito importante até de ser estudada. E aí a gente vai ver que não é só o segmento, Daniel, do fogão, são todos os produtos que tem muitas empresas que surgem, chegam no ápice e depois caem. Né? Quer dizer, isso é muito ruim para todos, né? Não tem um segmento que se mantém e estamos suscetíveis, então, a concorrências até externa, né? Que toma espaço daquilo que a gente deixou. E Jonas, tendo essa fala do seu Walter, falando sobre a importância de ouvir o cliente, de ouvir as demandas, a equipe de vendas é essencial para ter essa comunicação alinhada com a produção, o setor criativo, para trazer as demandas. Como é que é gestionar isso de trazer o que é demandado pelo cliente, que muitas vezes não sabe como é que é o processo de produção, e você está ali no meio querendo aumentar o número de vendas? Então, digamos assim, a fábrica é um parque de diversão para o vendedor. Então a gente está sempre pensando em criar o que o cliente, qual que é a dor do cliente, qual que é a dificuldade, qual que é o desejo dele. Por que surgiu uma cervejeira ou por que surgiu um fogão amarelo? Porque alguém quis, alguém perguntou. Então tu tem que estar escutando, mesmo que seja reclamação, às vezes não é no setor de vendas que está a melhor informação.
está lá na assistência, na reclamação do cliente. Então, isso nós estamos sempre tentando buscar. O que o cliente está reclamando? Não é o que o cliente está elogiando. O que eu estou elogiando, legal, temos que escutar também. Mas a reclamação... ali está a oportunidade. Ali está a oportunidade de criar um produto. Então, a gente está sempre visando isso. Então, a Venax, ela teve essa diversificação de produtos. Foi, que nem o seu Walter falou, a Venax era uma empresa altamente verticalizada, se croma, se funde, se fazia tudo ali. Então, o que a gente tinha? Quando a gente entrou no mercado nacional, quem era nós? Não era ninguém. Né, seu Walter? Assim, quando a gente entrou com a crise de 2008, que foi a mais forte que a gente sentiu, a gente tinha que criar. O que aconteceu? Um grande concorrente nosso, ele acabou sendo vendido, comprado por uma empresa mexicana, onde toda a equipe de vendas foi demitida. E o que a gente fez? A gente contratou parte dessa equipe de vendas, onde a gente começou a entrar nos grandes mercados, nos clientes diferentes. E ali a gente começou a aprender. E em 2009 chegou para nós uma revistinha chamada Hermes, Grupo Hermes. O representante nos apresentou, na época acho que era 600 mil tiragens, vender fogão por revista. Daniel, quando o representante me falou aquilo, eu disse, cara, eu vou ter que vender essa ideia para o seu Walter, mas como? Vem para o Rio de Janeiro. Né? Fomos para o Rio. Daí fomos lá, eles apresentaram, o seu Walter disse, não, vamos arriscar. Vamos arriscar. O errado nós já estamos, vamos arriscar. E foi. Começamos daí a pegar o que a gente tinha de bom na exportação, que era diversificar, pegar escutar as dores dos clientes, o que tu precisa e fazer os produtos. E isso a Venax começou. Introduzimos então o fogão amarelo para se vender, forno de embutir. Pois eu ia te perguntar, Jonas, o seu Walter mencionou o fogão amarelo. Teve algum que para ti marcou de forma especial, algum produto assim que tu pode até ter olhado, poxa, será que vai emplacar e foi sucesso? Assim, Daniel, todos os produtos eu sempre... Quando sai, eu sempre confio, vamos. Mas o produto que eu tomei mais não na cara foi a cervejeira. Assim, a gente atravessou o país. A gente foi em todo mundo aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, as grandes redes, falavam assim, quem compra uma cervejeira não tem dinheiro. Porque quem toma cerveja não é porque não tem dinheiro para tomar vinho, não tem dinheiro para comprar uma adega. E fomos, e o que a gente pensou? Não. Vamos no pessoal do Compra Fácil, porque o Compra Fácil, na época, o que eles faziam? Eles vendiam as coisas diferentes. Tu imagina, uma empresa que vendia cueca, meia e vendia... Flores. Vendia de tudo, chocolate pelo catálogo e junto com o site. Cara, vamos lá. E a nossa fábrica estava setada num número X. E chegamos e apresentamos o produto. Na ocasião, a Fabiana também foi junto. Chegamos e apresentamos um produto para a compradora. Ela se tornou grande amiga nossa na época. E nós chegamos assim, nós temos esse produto assim, uma cervejeira, assim, assim, assim. Ela pré-gelar cerveja, vai trabalhar em tal temperatura. Ela disse assim, nossa fábrica na época era para, vamos dizer, exemplo, de 10. Eles compraram 10 vezes mais que nós conseguíamos a nossa capacidade para receber no mês. Como a gente vai fazer? Não sei, vamos pegar o pedido e vamos embora. E a gente conseguiu dar a volta. Então foi ali que a gente conseguiu. Essa empresa também nos botou muito no mercado, apresentou nossos produtos. E eles vendo nosso dinamismo e a nossa agilidade em entregar os produtos, eles começaram a vir para cá. Então, mensalmente, essa empresa mandava a equipe deles para cá, para desenvolver novos produtos. Então, frigobar colorido, começou a fazer frigobar, começou a se fazer cervejeira, fogão de embutir, todo mês escreve produto novo. E nós tínhamos que fazer produtos, porque eles não queriam ter o produto, vender muito, que nem o Salvador falou. Eles queriam vender um pouquinho de cada, mas para nós era muito, e para eles era pouquinho. E a gente foi sendo visto. Então, nisso, todas as grandes redes que trabalhavam com marketplace começaram a nos chamar. E fomos reconhecidos. E somos reconhecidos pela diversidade. Então, quando eles precisam de algum produto, para quem que eles ligam? Venax, vamos desenvolver? Vamos. Só que chegou agora no momento que nós já estamos com quase 2.500 SKUs. São produtos diferentes que foi, né, nessa diversificação. Mas mesmo assim a gente continua transformando os produtos, escutando as necessidades para ter produto. Isso que é o legal, quando é uma empresa verticalizada, porque a gente tem tudo. Precisa fazer, vamos fazer. E diferente assim, tu tá trabalhando ali, a gente vê a dificuldade de alguns representantes de outras empresas,
eu sou limitado, eu só posso vender aquele número X, tem limite de quantidade. Nós não, nós conseguimos atender várias necessidades. Isso é o interessante. Vou pausar aqui daí, só para mim. É o do senhor, só. Meu Deus. Eu tirei o volume. É o aqui. Ui, travou. É o Paulo. Deixa eu ver se eu consigo só. Foi. Tudo certo. Aí a gente corta aqui depois, já parou. Desculpe. Sim, não, tudo certo. Vai lá. E, Jonas, nesse contexto assim de inserir a marca da Venax no cenário, você mencionou a revista Hermes e depois foram surgindo outras formas. Como é que foi estar acompanhando toda essa evolução de comunicação também na forma de vender os produtos e a marca? Olha, foi um negócio se a gente parar para pensar, é coisa de louco. Porque tu saiu de uma revista e nisso foi uma enxurrada. Porque tu teve que aprender. Eu tive que aprender a vender pela internet. Tanto que a gente teve um site que a gente acabou desenvolvendo, que eu brinco que foi minha faculdade, porque eu tive que aprender o que era um e-commerce, o que era um marketplace. Isso lá em 2009, 2010. Hoje é comum para todos, mas tu falava em marketplace, ninguém acreditava, o pessoal ria de ti. O cara tá louco. E às vezes nós íamos em algumas palestras, a própria Fabiana falava e os próprios clientes falavam, vocês estão loucos, vender pela internet, isso vai quebrar o mercado. Se falava muito em empresas híbridas, né? E todo mundo dizia assim, não vai dar certo, o lojista vai ficar desamparado. Mas a gente, como estava vivendo dentro dos marketplaces, todos os sites do Brasil, a gente estava uma vez por mês lá dentro e tinha o contato e via o que estava acontecendo, a gente começou a atender, a entender qual que era a necessidade. Tanto que, quando a gente precisou virar um site, no meio da pandemia, o próprio um desses clientes, grandes clientes, nos chamou. Cara, vamos virar um site? E a gente virou o site. Nos deram todas as ferramentas, todas as oportunidades, nos ajudaram. Então, assim, hoje a gente vê todo mundo vendendo pela internet. E é interessante, é legal. O que nem eu estava lendo essa semana, só uma empresa, um hub americano que vende no Brasil, hoje tem 4.000 revendedores no Rio Grande do Sul. Então, tu começar lá em 2009, a gente pensa, olha, assim, na cronologia é um prazo curto. Mas o tempo hoje está muito rápido. Então, a entrada do smartphone se vendia. Não, hoje tem o smartphone, toda essa habilidade de transformar, a gente vê que está mudando. E ainda o comércio vai mudar mais ainda, o e-commerce. Porque agora, com a introdução da inteligência artificial, a gente está vendo que o mercado vai mudar novamente. Então, assim, a gente tem que estar sempre esperto, ver o que está acontecendo, qual que é a tendência, onde é que a pessoa está buscando e comprando. Então, cada vez está criando mais nichos de mercado onde a gente tem que começar a explorar. Antes era um cenário maior, era um cenário amplo, um macro. Hoje, nós temos que atacar um micro cenário, onde é que a gente vai ter que desenvolver novas ferramentas de acordo com a necessidade, onde é que a pessoa está buscando. Como é que foi para vocês preparar a empresa para esses cenários? Porque antes se vendia os produtos para um revendedor e tinha todo esse processo de abertura de mercado, inserção em outros países, outros estados, e a partir da vinda dos marketplaces, da internet, se abriu a possibilidade de se vender amplamente. Como é que foi preparar isso internamente, seu Paulo? Como eu te falei, Daniel, a gente, com o advento de um fato, às vezes grave dentro da empresa, você é jogado para outro... digamos, para outra aventura. E foi quando o Jonas falou sobre a Compra Fácil, que é a empresa que nos introduziu no mercado através da revistinha. O que ocorreu? Nós ficamos nela há algum tempo e vendemos muito. Só que, por desgraça, a empresa faliu e nos deixou com um crédito fantástico. E realmente, como aconteceu na Argentina, de novo nós ficamos de braços cruzados. E agora? Vamos nos aventurar em outro segmento, que foi o e-commerce.
né, que hoje ainda, né, digamos, venceu, para te ver como é a história de 40 anos. Né? E você começa uma atividade, e o pessoal diz, tu tem que lutar com um leão para cada dia. E é verdade, você chega num ponto e aí a coisa esgota. E de repente você se vê na iminência de dizer, e agora? Vamos ter que começar a desenvolver, né, um outro segmento. E por sorte, então, nós entramos, né, Jonas, no e-commerce, e aí como fluiu, porque era uma novidade, quer dizer, como é que o cara vai comprar por telefone, vai comprar por computador, vai comprar, né, não sei o quê. Isso é besteira, vai gastar dinheiro sem... Mas não, para te ver, o mundo evolui e você tem que estar muito atento, né? E se você não for pela frente, você tem que ser arrastado e levado adiante para poder aproveitar a oportunidade. Mas como eu falei, Daniel, as coisas surgem provocadas por uma necessidade, né? Você, de repente, a porta se fechou por um ângulo, você tem que tentar abrir por outro, né? Então, assim, né? E às vezes as empresas se entregam em determinado momento e não conseguem reagir. Sim. Às vezes é uma empresa digamos, pesada, de muito compromisso, né? De muitos funcionários, coisas parecidas, e não consegue dar volta perante um tropeço que nós levamos já alguns. Né, que amanhã depois nós vamos chegar nesse ponto, mas tivemos, o que pode imaginar, nós já tivemos incêndio, programa, enfim, muitos fatos negativos aconteceram na empresa. Mas, felizmente, graças aos bons colaboradores que nós temos, né, a gente sempre venceu de uma forma ou de outra. Não sei se o Jonas ia mencionar alguma coisa. Não. Bom, a história vai passando na nossa cabeça, tudo que a gente viveu, né? Próprio Compra Fácil, depois a gente fomos pro Ricardo Eletro, depois fomos pro grupo B2W. Então, assim, tu sair do nada, praticamente, vendemos Casa Bahia muito, mas como o seu Walter mencionou, só vendia poucos modelos, e tu abriu o leque, tu chegar a ser um dos principais fornecedores nesses grandes players de determinadas linhas, é um negócio, um mérito da empresa em si. Não é o vendedor que está fazendo, em si o grupo, né? Então a gente consegue converter o produto, tentar trazer uma qualidade superior, tentar mostrar o seu valor. E tu quebrar todo o paradigma, sair do interior do Rio Grande do Sul, né? A gente está no interior do Rio Grande do Sul, a gente é a última empresa de eletrodomésticos, se olhar no estado, a gente tem que atravessar todos os nossos concorrentes, tem todo esse custo operacional para chegar lá naquele grande centro, né? Então, assim, por que o cara atravessa o Brasil para comprar de nós? Qual que é o motivo? Será que... A primeira coisa que a gente pensa, será que o cara não está com problema, está devendo para os outros? Então tu vai vendo, não é isso, o cara quer qualidade, aquele cliente quer qualidade. E a gente vai imaginando agora, vai pensando toda a história que a gente teve, já tem e vai ter, a gente fica... E é legal a gente mencionar isso porque a população, e principalmente aqui de Venâncio, as pessoas não têm a magnitude do quanto a Venax ela se insere nesses grandes players, né? Sim, Daniel. Na verdade, se faz 150 mil produtos por ano, então, né, não diga 150 a 40 anos, mas pelo menos há 20 e tantos anos, imagina quantos lares tem os nossos produtos, né? E são produtos duráveis, né? Não são produtos quase descartáveis. Você compra uma roupa, compra um sapato, né? Mas o eletrodoméstico, normalmente, ele tem uma vida de 5, 8 a 10 anos para cima, né? E principalmente hoje na área de refrigeração, que outro aspecto que tem que salientar, Jonas, foi a nossa criatividade na cervejeira, nós somos os pioneiros, e também na adega, né? Que surgiu assim num fato até pitoresco, né? Porque nós contratamos um professor de Porto Alegre e ele vinha aqui a dar curso na escola de refrigeração que nós criamos, e à noite, como minha família ainda estava em Esteio, nós dormimos na empresa, lá tínhamos um quarto, e jantávamos no restaurante, no Bifão, na época. E aí, poxa vida, nós não tomamos cerveja, não tomamos refri, vamos ter que dar um jeito de fazer uma adega para poder tomar meia garrafa de vinho hoje e tomar o resto amanhã. Mas não vamos deixar
o vinho no refrigerador, porque o refrigerador trabalha e não tem, ele sacode. Então diz, não, vamos ter que fazer, e nós criamos a primeira adega, né, e colocamos no bifão. Aí nós tomávamos, abríamos um vinho, deixávamos o vinho lá, então tapávamos ele e deixávamos lá por uma semana, até 2 semanas, e sempre que voltávamos lá tinha garrafa para nós completar. Que legal. Né? E aí daí nós transformamos um produto que hoje é um orgulho para a Venax fazer tantos produtos e vender, né, para o país inteiro a adeguinha do vinho. Bom, e nesse processo para conseguir consolidar a Venax nesses grandes players, nesses grandes locais, o que vocês determinam que foi a peça-chave assim, para conseguir colocar a Venax junto dessas grandes marcas e manter ela lá? Porque às vezes o entrar ele não é tão difícil, o problema é talvez manter fazendo um bom trabalho. Como se diz, Daniel, para mim o mais importante é eu vender o segundo pedido do que o primeiro. O primeiro tu pode vender, o segundo tu só vende se tu conseguiu ter uma confiança, né, do comprador e do consumidor. Então, qualidade é uma questão de honra, como se diz, né, Daniel? Isso é importante tu ter um bom produto e ser confiável, né, na sua assistência, né, e dizer assim, bom, é uma empresa séria que se algo acontecer no produto, pelo transporte, pelo uso, pela instalação, eles dão a cobertura. Então isso é fundamental, é de suma importância, e eu acho que essa digamos, é a tônica que diferencia das vezes dos tropeços que se tem. Nessa abertura de mercado, qual foi um país, talvez inusitado, ou que chamou a atenção nessa trajetória aí de 40 anos individual de cada um aí que marcou vocês em alguma negociação, que foi diferente nesse processo, seu Walter? Bem, para mim sempre foi a Argentina, né? E depois teve outro país que é a Bolívia. A Bolívia, muito tempo, nos levou muitos fogões de lá, né? Tinha um comprador lá que nós acabamos perdendo para ver. Por outro fato negativo que foi a China. A China entrou e nos limitou todos, perdemos toda a clientela, né? E a Venezuela também, né? Nós chegamos a criar produtos específicos para a Venezuela que depois não deram certo, que foram as lavadoras, né? Lavadoras de roupa. Aquela simples que se chama tchaca-tchaca, né? Não faz apenas uma operação, não seca, enfim. E também que não deu certo, mas nós vendemos muito. Eles tinham um importador que comprava e vendia para Cuba, onde tivemos uma montadora, tivemos a República Dominicana, Nicarágua, né? Todos aqueles países nós tínhamos, então, através da Bolívia, da Venezuela, né? Ou tínhamos uma montadora lá, ou então a Venezuela supria para nós. Então, tudo aquilo, Daniel, quando eu lembro, assim, parece que é uma nuvem que depois sumiu, né? Desapareceu, né? Você cria um mundo a respeito da venda, do recebimento do dinheiro, da formação do produto, da assistência técnica. Você cria e, de repente, digamos assim, aquilo tudo desaba, né, por um motivo mais, né? Então isso é muito ruim. Mas como sempre fomos precavidos, né, nunca fomos de fazer alguns investimentos sem aquele propósito de nos manter de pé, a gente sofreu, mas felizmente não conseguimos, né, parar ou dizer, bom, agora chega, vamos partir para uma outra. Para ti, João? Para mim são 2 países. O primeiro foi a África, que a gente vendia o fogão, porque teve uma Móvel Sul que a gente chegou, a gente estava na frente na época, a GE Daco, gigantesca, e nossa pequenininha Fabiana ligou para a empresa. Tem alguma tinta diferente? Tem azul, tem amarelo. Então pinta e manda os fogões para cá. Quando chegou, a gente olhou para aqueles fogões, meu Deus, que coisa bem feia ficou. Outros diziam, que coisa bem bonita. A Fabiana falou assim, meu pai vai me matar a hora que ele vê isso. E não é que teve um importador da África do Sul que na época comprou 40 containers de fogão amarelo, fogão azul, fogão verde. Coloridos. E foi para lá. Então, assim, é o que me marcou, porque também a gente às vezes acaba esquecendo parte dessa história. E foi o cara que deu o impulso. A gente viu ali, ó,
mas foi só colorir o fogão. Sim, mas a gente teve a coragem de colorir o fogão. Fogão preto. Até 2010 o fogão era branco, bege ou marrom. Hoje fogão preto é o que mais tem. Mas por quê? Porque o pessoal vivia sempre no mesmo, a mesmice. Então nós sempre tivemos essa vantagem de criar o diferente. Pode dar errado? Vai dar errado. Mas, por quê? Outras empresas os caras não conseguem fazer porque eles estão presos a um grupo, eles têm que pedir permissão a um diretor, a um presidente, e não conseguem. Nós temos a liberdade. Então foi indo. E outro país, olhando estrategicamente a logística, Nova Caledônia. O fogão saía daqui, ele ia até Rio Grande, de Rio Grande ele ia de navio e depois ele andava mais 1.300 quilômetros para chegar no país. Numa ocasião, até o seu Walter foi chamado junto com o governo federal, numa missão para Nova Caledônia. Nós éramos o quarto maior exportador para o país. Como é que foi essa experiência, seu Walter? Pois é. O seu Walter não foi? Não. Não cheguei a ir. Porque, na verdade, digamos, o time da Venax era bem restrito, então a gente não podia se afastar muito tempo, enfim, mas não. Mas, e oportunidades, com certeza, de conhecer outras culturas através do produto da Venax que vocês tiveram. Sim, porque até tu conhecer o produto, como ele é feito, porque cada país, se tu olhar um fogão, ele é feito diferente. Se tu for aqui para o Uruguai, já tem algumas coisas diferentes. Vai para a Argentina, já tem outras legislações. Até a própria legislação já é diferente. Ou o que é um calenta-pratos, que é uma estufa que eles fazem alguns alimentos para deixar embaixo. A gente olha a estufa do fogão a lenha, por exemplo. Para que serve a estufa? Aqui o pessoal usa para botar lenha. Vai para a Argentina, eles fazem lá, deixam para aquecer. Frita, colocam lá embaixo. Botam lá embaixo. Então, cada país é a cultura. Então, o produto, ele, se tu olhar, ele tem a cara de um pouco de cada país e um pouco de cada região que a gente vende. E vai transformando em produto. Atualmente, a marca e os produtos da Venax hoje vão para quantos países aproximadamente? Poucos agora. Perdemos quase todos para a China, né? Enfim, mudou muito o próprio fogão. Hoje eu tenho dito, o fogão foi para cima da mesa, o de piso, né? E o forno foi para a parede, né? Então, restringiu muito, entrou muitas empresas, né, da China, porque o próprio distribuidor hoje encomenda, né, diz, olha, eu quero tantas mil unidades desse produto, e eles adequam, porque hoje, dado a criação de automação, veja, as empresas hoje, antigamente se fazia assim, o cara comprava uma peça de um, a peça de outro, na peça de outro. Hoje em dia, praticamente, tu verticaliza, faz tudo, se torna muito eclética. A empresa, ela... Por exemplo, eu fiz cadeiras de roda quando me pediram uma quantidade. Nós fizemos bicicletas também em determinado momento. Então, veja, as coisas que a gente não deu continuidade, porque o mercado não aceitou, não é? Então, nós tivemos sempre o propósito de verticalizar a empresa, quer dizer, verticalizar, fazer tudo em casa, como o Jonas falou. As peças, o tratamento, a superfície, a pintura, a esmaltação, a fundição, a injeção, enfim, a decapagem, tudo dentro de casa. Aí te cria a possibilidade de tu aceitar o produto daquele país com, digamos, a possibilidade de adequar aquele consumo. Então, tu tem o teu produto básico, né? E tu diz, não, mas aqui tu tem que ter 5 queimadores. Então, fazemos com 5 queimadores. Então, Daniel, a evolução partiu para essa. E não quer dizer que amanhã ou depois a gente não crie outros produtos também para ocupar determinados espaços no mercado. Porque é muito dinâmico, digamos, a necessidade do consumidor, não é? Muito bem, a gente já vai chegando à parte final do nosso segundo episódio dessa história Venax 40 anos, uma história de inovação. E eu quero que vocês deixem sua mensagem final do que ficou desse episódio aqui, de boas lembranças, e também já a projeção do que vem por aí. Na verdade, né, a gente tem, às vezes tem até, digamos assim, a necessidade de expandir, dizer... Mas se não dá certo, você frustra, né? Então, dizer, bom, eu vou contemplar por hora o que se passou
extrair o que a gente fez, né, que deu certo, né, e tentar, né, deletar aquilo que, na verdade, a gente, né, não conseguiu vencer. Bem, Jonas. Não, esse momento é bom porque a gente faz até uma reflexão do que a gente errou. O que a gente acertou, a gente sabe. E o que a gente errou para nós melhorarmos. Até criar produto através desses erros. Então a gente já está aqui, querendo não, a minha mente é meio pensando que a necessidade dos clientes, o que eles precisam, e já desenvolver. Isso é o legal, de parar esse tempo, né, para nós contar a história e contar para todos como que é, como que a gente chegou lá. Porque a gente ainda, o seu Walter muito mais que eu, mas junto com a Fabiana, a gente pegou uma época que a gente não conseguia tão fácil desenvolver produtos, porque tu não tinha a informação, tu tinha que ler livros. Hoje tu tem informação na palma da mão, tu vê o que os caras fazem em outros países pela internet. Antigamente não tinha. Então esse momento é o legal, que a gente pensa assim, ó, o que a gente vai fazer de novo? Então, já sai com um ponto de interrogação daqui nessa volta. Verdade. Até porque a empresa já teve 900 funcionários. Hoje tem 470. Você vê, a adequação, ela é quase traumática. Você tem que selecionar para não cair, né? Por N motivos que ocorrem no mercado, no dia a dia, que a gente, né, falamos tanto. Seu Walter, muito obrigado. Uma excelente semana. Obrigado para ti também, Daniel, e enfim, até a próxima edição. Isso aí, valeu, Jonas, muito obrigado. Tudo de bom. Muito bem, hoje então trouxemos o nosso segundo episódio da série Venax 40 anos, uma história de inovação. Se hoje a Venax ela está presente em todo o país, muito se deve a essa capacidade de inovar e se reinventar. E é sobre isso que nós falaremos no próximo episódio, Tecnologia que Transforma. Vamos mostrar como a empresa aposta em processos modernos e desenvolvimento de novos produtos para seguir crescendo. Até lá!